Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. E hoje nós estamos num cenário deslumbrante, às margens do litoral baiano, um cenário de fato paradisíaco. E eu separei um tempinho para meditar nas Escrituras e para fazer essa mensagem chegar ao seu coração. O conteúdo que nós temos compartilhado aqui nesse canal tem por objetivo abençoar e fortalecer o seu casamento, consolidar e edificar a sua família. Então eu tenho feito esse desafio reiteradas vezes. Não guarde apenas para si os benefícios que você tem experimentado a partir destes devocionais. Faça essa mensagem chegar a outros casais, para abençoar outras famílias. Quem sabe essa mensagem pode salvar um casamento. Então curta, compartilhe e espalhe essa mensagem com outros lares. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante: humor no casamento. Você sabia que humor é um assunto muito sério dentro da relação conjugal? Porque o humor é como um termômetro. A temperatura do casal pode ser medida pela quantidade de sorrisos e gargalhadas que eles dão juntos. Um casal que vive na sua plenitude dentro do relacionamento conjugal é um casal que está sempre sorrindo, desfrutando, se alegrando. E o contrário disso também é verdadeiro. Um relacionamento adoecido, enfermo, o casal sorri cada vez menos, se alegra cada vez menos. E aquela relação que antes era uma relação viva, cheia de vida e de verdor, ela vai se tornando uma relação cada vez mais fria, cada vez mais distante. Então não relegue esse assunto a um segundo plano. Falar sobre humor dentro do casamento é falar sobre um tema muito importante. O casamento, ele deve ser esse lugar onde o casal desfruta de muita alegria, contentamento, e deve ser um espaço de muito sorriso e gargalhada também. E para tratar sobre esse assunto, eu escolhi um casal na Escritura Sagrada que a Bíblia flagra determinados momentos onde eles estão sorrindo. Tanto o homem quanto a mulher. A Bíblia registra algumas ocasiões em que eles estão sorrindo, inclusive de circunstâncias difíceis, rindo de problemas e desafios que terão que enfrentar pela frente. O casal que me refiro é Abraão e Sara, os nossos patriarcas. E eu separei 2 textos da Escritura para compartilhar contigo. O primeiro se encontra em Gênesis capítulo 17, o verso 16 e 17, e o outro texto se encontra em Gênesis 18, a partir do verso de número 10. Então começo com Gênesis 17, a partir do verso de número 16. Diz assim: é uma palavra do Senhor a Abraão referindo-se a Sara. Então diz assim o texto sagrado: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então vejam vocês que esse primeiro texto que nós acabamos de ler registra um sorriso de Abraão. Ele havia recebido da parte de Deus uma promessa. A promessa de que seria pai de uma numerosa multidão. Uma grande nação procederia dele.
Mas o tempo foi passando e aquela promessa estava se tornando cada vez mais distante. E a própria idade avançada dele e também de sua esposa era agora um obstáculo para que essa promessa se cumprisse. Então Deus aparece e refaz a promessa que há muitos anos havia feito a Abraão. E agora, olhando para a sua situação presente, para a sua idade tão avançada, para a idade da sua esposa tão avançada, Abraão, quando recebe aquela promessa outra vez, a Bíblia diz que ele dá um sorriso e ele diz: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então esse é o primeiro registro que a Escritura faz desse casal sorrindo. E esse texto mostra Abraão dando um grande sorriso frente à promessa. Agora vamos a Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, a partir do verso de número 10, diz assim: Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então vejam vocês, no capítulo de número 17, Abraão está sorrindo. E aqui no capítulo 18, a Escritura flagra a própria Sara sorrindo. E o contexto é basicamente o mesmo, mas agora, quando o anjo aparece com uma data marcada. Aquela promessa que havia sido alimentada no coração deles durante tantas décadas, durante tantos anos, agora tinha um prazo para que ela de fato se concretizasse. Então o anjo aparece para Abraão e diz assim: olha, daqui a 1 ano, quando eu voltar, Sara terá uma criança nos braços. E Sara estava atrás da porta, atrás da tenda, ouvindo aquela conversa. E aí a Bíblia diz que ela sorri. Então vejam vocês que nós estamos diante de um casal que está sempre sorrindo. Abraão sorri, Sara sorri. As dificuldades que eles enfrentam, ao invés de provocar neles amargura e ressentimento, eles estão na verdade sorrindo inclusive da circunstância que aos olhos deles parece algo surreal, difícil de acontecer, dada a idade avançada deles. Veja que casal fofo, veja que casal lindo. Eles estão sempre sorrindo. Abraão sorri e Sara também sorri. Eu quero concluir essa reflexão trazendo a você uma informação que talvez você não saiba disso. Mas quando Deus cumpre a sua promessa a Abraão e a Sara, nasce um menino e eles colocam o nome daquele menino de Isaac. Isaac é o filho da promessa. E quando ele recebe esse nome, e é aqui que está a curiosidade, Isaac significa sorriso. Isso não te parece algo muito significativo? Abraão está sorrindo, Sara está sorrindo, e quando o filho nasce, eles dão ao filho o nome de Isaac, que significa sorriso. Aquela família, apesar de tantas dificuldades que enfrentaram, apesar de tantos desafios, de tanta demora no cumprimento da promessa, nada disso conseguiu furtar do coração deles a alegria. Eles estavam sempre sorrindo, eles estavam sempre alegres, desfrutando daquilo que Deus havia concedido a eles.
É assim que o casamento deve ser. O casamento deve ser um lugar de alegria. A esposa deve estar sempre sorrindo e o marido também. A esposa deve arrancar gargalhadas do seu marido e o marido deve fazer o mesmo, deve se esforçar ao máximo para que a sua esposa esteja sempre com um sorriso nos lábios. Esse assunto não é um assunto pequeno, não é um assunto qualquer. Esse assunto é um assunto muito sério e nós devemos zelar para que o nosso casamento seja um lugar de muitos sorrisos e de muita alegria. Portanto, trate com toda seriedade o humor no casamento, porque o casamento deve ser um lugar de sorriso. Eu quero convidar você para orarmos, para pedirmos a Deus para que o seu lar seja assim, um lugar alegre, um lugar de sorrisos, um lugar de muita alegria. Pai bendito e santo, eu quero te dar graças pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Há tantos casamentos que perderam o prazer e a alegria. Há tantos lares onde os sorrisos são tão econômicos. A esposa deixou de sorrir, o marido deixou de se alegrar. E nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor os ajude, para que o Senhor restaure a alegria desse casamento, que o Senhor derrame óleo de alegria sobre a cabeça dos teus filhos e que assim como Abraão e Sara, apesar de tantas dificuldades enfrentadas, que eles continuem sorrindo, que eles continuem celebrando e se alegrando na tua presença. Que o Senhor devolva a alegria para este casamento. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e que o seu lar e a sua família seja um lugar repleto de muita alegria. Tchau, até o próximo devocional para casais.